Uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros. Uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Essa é uma frase atribuída a Augusto Cury e ela é muito verdadeira, principalmente no mercado financeiro. A forma mais inteligente e barata, principalmente, de evoluir e de se tornar um investidor melhor é aprendendo com o erro dos outros. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês 3 dos maiores erros que eu já cometi com o meu dinheiro e com os meus investimentos e que você deve evitá-los ao máximo. Se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais. E a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E eu confesso que para montar essa lista de 3 principais erros, eu tive muita dificuldade, não por não conseguir achar os erros, mas por ter erros demais e ter que classificar 3 deles como os principais. Foram diversos erros nesses quase 15 anos investindo no mercado financeiro. Eu comecei lá na faculdade de finanças que eu fiz aqui nos Estados Unidos em 2008. Já investi por conta própria, já investi o meu dinheiro, já trabalhei como profissional no mercado financeiro, investindo o dinheiro dos outros. Trabalhei em um dos maiores bancos de investimentos do mundo, a Merrill Lynch, onde eu geria diretamente 5 bilhões de reais. E tanto com o meu dinheiro quanto com o dinheiro dos outros, eu já cometi erros. E eu tô aqui para te contar os 3 principais deles e os 3 que mais afetaram o meu resultado até hoje, que se eu tivesse evitado eles lá atrás, eu com certeza teria um patrimônio ainda maior hoje. E o primeiro desses 3 erros é negligenciar os custos. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu já estive do outro lado da moeda, eu já estive na posição de cobrar os investidores para investir o dinheiro para eles. E eu sei o quanto esses custos de administração, de assessoria, de comissões podem prejudicar o patrimônio de você, investidor. Sabe aquela assessoria que te diz que é taxa zero, que não te cobra nada? Eu vou trazer uma novidade para vocês, eles não são nenhuma ONG, nenhuma igreja fazendo caridade, eles são uma instituição financeira buscando muitos lucros. E eles não estão lá trabalhando de graça para vocês. Eles cobram comissões altíssimas, que na maioria das vezes você, investidor, nem sabe que existem, nem sabe que está saindo diretamente do seu bolso e aceita isso normalmente, como se ele fosse um grande amigo seu. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês se você tem um assessor, pergunte para ele quais são as comissões cobradas naqueles produtos, o que ele ganha em te vender aquela posição, quantos % do seu patrimônio você pagou em custos no ano passado, por exemplo. Essa é uma informação que ele tem e ele pode te dar, mas ele vai evitar ao máximo, ele vai te falar, veja bem, os custos indiretos, os rebates, ele vai colocar uma bomba de fumaça na frente para que você não insista mais nesse assunto, mas insista porque ele pode sim te dar esse número e ele vai com certeza te assustar. Assessorias que não tem custos, sai muito caro para você, investidor. E tem um amigo meu, o Mário, que inclusive está ingressando nesse mercado financeiro de investimentos, de educação financeira, que ele fala uma frase muito boa, que se você acha que o almoço está sendo grátis, o prato principal é você. É algo assim, Mário, desculpa aí se eu errei a tua frase. Então sim, custos importam e muito. E a maioria de vocês, investidores me assistindo aqui, não sabe nem quanto vocês estão pagando em custos para o seu gerente, para o seu assessor e para sua corretora. E ainda falando sobre os custos, a gente vai além. Os fundos de investimento, aqueles fundos ativos que cobram uma pequena taxa de administração de 1,5%, 2% ao ano, mais taxa de performance para te entregar uma performance muito boa, uma equipe de analistas, especialistas que vai cuidar do seu dinheiro, te proteger contra as crises e tudo mais que eles fazem para te vender esse tipo de produto. Esses sim são os custos mais nocivos de todos. Para você ter uma ideia, um custo de apenas 2% ao ano, que não parece tão alto assim, vai tirar mais do que metade do seu patrimônio depois de 40 anos. Então, digamos eu aqui, Daniel, com 32 anos, se eu investir até os meus 72 anos e chegar lá com 20 milhões de dólares na conta, mas ao invés disso eu tivesse investido em um fundo que me cobrasse 2% ao ano, eu chegaria com menos de 10 milhões. E a gente tá falando, chutando números altos, mas imagina se a tua aposentadoria depende de você atingir 1 milhão de reais e você tem 500 mil, porque você pagou 2% de custo ao ano. Pode ter certeza que ou você não se aposentará, ou a sua aposentadoria será muito, mas muito pior, porque você encheu o bolso de gestores, assessores, corretoras e gerentes que eram seus amigos e que estavam lá para te ajudar. E isso me leva ao segundo maior erro que eu já cometi e que eu me arrependo muito de ter cometido, que foi lá no começo da minha vida como investidor individual, logo depois de eu me formar na faculdade. Nessa época, eu era profissional de golfe, eu era um atleta profissional, eu viajava ao mundo competindo, representando o Brasil, e eu não tinha tempo e eu não tinha vontade de lidar com os meus investimentos, de lidar com o meu dinheiro, que não era muito na época, eram poucos R$ 1.000. Então o que eu fiz, apesar de ter estudado finanças, eu falei, eu vou confiar o meu dinheiro em um profissional, vou deixar que o
profissional cuide para mim desse dinheiro, invista para mim e eu vou ter tempo para treinar mais, para me dedicar mais ao meu trabalho. E aqui está o meu segundo erro que eu quero compartilhar com vocês e que eu quero que vocês evitem ao máximo, que é o de confiar em profissionais do mercado financeiro cegamente. Como eu disse no erro de número 1, esses profissionais não estão aqui para fazer caridade, eles não estão aqui para te ajudar. Eles estão aqui para lucrar o máximo possível em cima do seu dinheiro. E obviamente existem ótimos profissionais trabalhando como gerentes, como assessores, mas infelizmente a própria indústria, a própria forma como eles são pagos, comissionados e recebem os bônus deles, faz com que existam diversos conflitos de interesse em suas recomendações, nos produtos que eles vendem, nas oportunidades que eles trazem para vocês. Então mesmo que você tenha um assessor de confiança, um grande amigo seu, talvez até um familiar próximo te assessorando, saiba que o salário dele, que é usado para colocar comida na mesa dele, para pagar a viagem, a escola dos filhos dele, depende de te vender produtos ruins. Então muitas vezes não é nem mau caratismo da pessoa, muitas vezes eles nem fazem isso por mal, eles simplesmente fazem isso porque o salário deles e o bônus deles depende disso. E aí você me pergunta, tá, Daniel, mas qual que é a solução? Eu também quero trabalhar, eu também quero focar nas coisas que mais importam e não quero perder tempo com os investimentos. E aí eu te trago uma novidade, talvez, muito boa para você, que investir bem para o longo prazo é extremamente simples e te toma menos do que 10 minutos por mês, uma vez que você tem uma boa estratégia construída. Você não precisa estudar empresas, analisar balanços, entender de macroeconomia, de ciclos econômicos, passar horas acompanhando notícias financeiras, os twitters dos gestores, você não precisa de nada disso. Com apenas 10 minutos por mês, você consegue manter uma estratégia de qualidade que vai te dar um resultado muito melhor no longo prazo, sem depender da indústria financeira. Eles fazem parecer que os investimentos são muito complicados, que os investimentos precisam de uma equipe de especialistas, que você não será capaz de investir sozinho. Eu defendo exatamente o contrário, que você com um pouco de conhecimento, com autonomia, que é o nome do meu curso, inclusive, que é onde eu ensino vocês a ter essa estratégia de apenas 10 minutos por mês pro resto da vida, eu tenho certeza que vocês atingirão resultados muito melhores do que se vocês dependessem e confiassem, como eu já confiei no passado, nesses profissionais do mercado. E o terceiro erro dessa lista, que eu nem vou chamar mais de maiores erros, porque eu poderia ficar aqui e até os 15 erros que eu já cometi, é o de querer enriquecer rápido na bolsa. Quando eu comecei a trabalhar como profissional do mercado financeiro, como um assessor em um escritório de São Paulo, esses que vendem para vocês produtos ruins para aumentar o lucro e o salário, então eu já vivi isso na pele, eu já fui obrigado a vender produtos ruins para os meus clientes. Nessa mesma época, eu sentei ao lado de um grande amigo meu, um cara sensacional, que eu não vou falar o nome por respeito a ele, mas que ele operava mercado derivativo, ele operava opções, mercado futuro. Ele era uma espécie de trader que vivia disso, que conseguia ganhar dinheiro com isso, um dos poucos que eu conheci na minha vida. E aí, sentado ao lado dele, a gente conversava muito, a gente se aproximou muito e ele começou a me ensinar as coisas que ele sabia, os trades que ele fazia, a estratégia que ele utilizava. Olhando aquilo, eu falei, tá, mas então eu consigo me alavancar aqui, eu consigo dedicar tantas horas por dia a estudar esses livros, essa estratégia, essa análise técnica, e daqui 6 meses eu vou ter mais de 1 milhão na conta, daqui 2 anos eu vou estar aposentado e eu não preciso mais vender produto ruim para nenhum cliente. Pois bem, nessa época eu tinha por volta de 115 mil reais, 117 mil reais para ser exato, e 3 semanas depois, tudo isso acabou. Eu perdi todo o meu dinheiro, todo o dinheiro que eu tinha acumulado nos últimos 7 anos trabalhando em apenas 3 semanas. Por quê? Eu fui ganancioso, porque eu vi uma oportunidade de enriquecimento no mercado financeiro que não está disponível para pessoas individuais como nós. Grande parte dos traders que realmente fazem dinheiro no mercado, que ganham milhões e milhões ano após ano, são traders institucionais. São pessoas que trabalham em grandes instituições financeiras que têm o caixa do banco para reforçar aquelas posições, para aguentar períodos difíceis, para não ter uma relação mental e psicológica e individual com o dinheiro. Quando você, pessoa física individual, entra nesse jogo, você já perdeu ele. Então, se qualquer pessoa te diz, venha fazer meu curso para largar o seu emprego daqui 6 meses, para conseguir sua independência financeira, para conseguir uma renda passiva de não sei quantos mil reais por mês, ignore, porque isso não passa de uma cilada. Renda passiva rápida, aposentadoria, largar o seu emprego para entrar no mercado financeiro no curto prazo, é uma ilusão. E é um erro que apela para a ganância das pessoas e que acaba não somente com a vida financeira, mas com a relação com outras pessoas de muita gente por aí, que é iludida por esses sonhos e por essas promessas. Eu também fui um dia
e eu perdi todo o meu patrimônio que eu tinha na época. Não cometa esse erro também. E se for entrar no mercado financeiro, se for investir, que seja para o longo prazo, que seja para daqui décadas. Não para garantir uma vida melhor hoje, mas para garantir uma vida melhor no futuro seu e da sua família. Então, recapitulando, não negligencie os custos. Saiba quanto você está pagando e saiba que esses custos custam muito caro no longo prazo. Você é capaz de montar uma estratégia muito boa que não custa praticamente nada para o longo prazo. Número 2, não confie cegamente nos profissionais do mercado financeiro, que apesar de terem ótimos profissionais, a maioria está cheia de conflitos de interesse. E número 3, não tente enriquecer rapidamente na bolsa, porque muito, mas muito provavelmente você vai quebrar a cara e a conta do banco. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários qual foi o seu maior erro ou seus maiores erros no mercado financeiro, com seu dinheiro, com seus investimentos. Com certeza eu vou ler todos esses comentários e aprenderei também com o erro de vocês, assim como vocês aprenderam com os meus erros hoje. E se você tem qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.